Sejam muito bem-vindos, escaladores e escaladoras que estão nessa jornada de busca pela melhoria das suas qualidades emocionais enquanto escalam. Se você está aqui, de alguma forma você entrou em contato com o meu trabalho e despertou a curiosidade sobre o que é isso. Como que a gente faz um preparo psicológico, como que a gente cuida dos nossos medos, como que a gente cuida das nossas inseguranças e principalmente daquelas que bloqueiam, naquelas que impõem um teto, que impõem uma barreira quase que intransponível emocional. Como que a gente cuida disso? E que história é essa desse grupo que eu tenho, que eu conduzo, de preparo emocional? Quero falar um pouco sobre essas coisas para você entender se isso aqui é para você. E principalmente para você que tem interesse em dissolver essas barreiras emocionais que impedem que você realize o seu sonho. Meu nome é Lucas Klima, eu sou psicanalista, eu sou escalador fanático, dedicado, apaixonado há mais de 20 anos, deve ter uns 22, 23 anos que eu escalo. E da mesma forma, eu também trato de escaladores há mais de 10 anos. Hoje parte dos escaladores da seleção brasileira, tanto da juvenil quanto da categoria principal, eu trato de vários atletas das duas categorias, eu faço o preparo emocional deles. São pessoas também que sentem medo, são pessoas também que se sentem inseguras, pressionadas por todo esse contexto de competição. E eu também trabalho com escaladores amadores. Escaladores amadores que querem se desenvolver em diferentes graus, em diferentes modalidades e principalmente pessoas que se sentem travadas. Pessoas que sentem muito medo, pessoas que sentem pânico, pessoas que sentem esse desarranjo emocional e não sabem que caminho que eu preciso seguir para que eu possa me libertar disso, para que eu possa realizar isso que eu amo fazer, que é a escalada. E não só a escalada, mas a possibilidade da gente ter sucesso dentro disso que a gente se propõe a fazer. A possibilidade da gente conseguir mandar vias, conseguir encadenar vias. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, para as pessoas que fazem parte do meu grupo de preparação psicológica, carinhosamente apelidado pelas pessoas que estão no grupo de terapia dos escaladores. Então, se você tem interesse em participar desse grupo, fique aqui que eu vou falar um pouco sobre que método é esse que eu desenvolvi ao longo desses últimos anos, trabalhando com escaladores e vendo muitos resultados. Diversas formas, diversos tipos de resultados, né? Principalmente, eu separo os resultados dos escaladores entre dois, que são os resultados em relação às coisas que travam e os resultados em relação às coisas que nos impulsionam. São dois resultados diferentes, muito importantes para a sustentabilidade da nossa motivação dentro da escalada. Sem que a gente tenha a vontade, o desejo de escalar, isso não acontece. E quando existem emoções muito fortes que a gente tem que lidar, seja medo, insegurança, vergonha, pânico, culpa, enfim, são muitas emoções que muitas vezes travam. Se a gente não consegue ultrapassar essas emoções, a gente não consegue naturalmente ter os resultados que a gente quer. Então, os resultados, eles se dividem entre o que te impulsiona e o que te trava. E é isso que 100% das pessoas que fizeram parte dos meus grupos de treinamento, da terapia dos escaladores, tiveram resultados nesses dois níveis. O que nos trava são as mais diversas emoções, são os mais diversos sentimentos, afetos, desproporcionais, desarranjados, sem que tenham contorno, sem que tenham borda, sem que a gente saiba de fato fazer um trabalho para lidar com eles. E o outro resultado é o que nos impulsiona, que é a gente dar conta de conseguir aumentar o grau, aumentar a nossa capacidade de escalar e de aguentar, tolerar psicologicamente, estar lá na pedra. Isso é o que nos impulsiona. Então, eu tive muitos casos de pessoas que chegaram tendo crise de pânico, tendo catarses emocionais de top rope, casos graves de pessoas que
não conseguiam escalar, que sentiam muito peso, um emaranhado muito grande na hora de escalar e hoje escalam livremente. Não é sem emoções, mas é livre dessas emoções como prisões. Porque é o caso, as pessoas que não conseguem escalar por causa do seu emocional, por causa da força de emoções que impedem a nossa decisão, são prisioneiras desses sentimentos. Então, eu vi diversos casos de pessoas que passaram por esse processo e saíram depois de um tempo escalando livremente. Pessoas que tinham questões muito severas. Então, não necessariamente pode ser o seu caso de uma questão severa, mas pode ser o caso de você ter questões que quer desenvolver e que não consegue atingir o seu potencial máximo por causa dessas questões. Isso é muito claro, tá? Isso é uma coisa clara. Quando a gente lida com sentimentos, emoções muito fortes, a gente não consegue atingir o nosso potencial físico. E a grande maioria das pessoas que lidam com questões psicológicas, com medo, e principalmente aquelas que não falam sobre isso, nunca conseguem atingir seus verdadeiros potenciais físicos. Porque acreditam de alguma forma, essas pessoas acreditam de alguma forma que basta treinar mais para que eu compense a minha falta de preparo psicológico. Não. Você pode ser muito forte e ainda assim, quando você vai lá fazer uma via no seu limite, perto do seu limite, todo aquele emaranhado vem à tona durante o processo de exposição, que é o processo de escalada, e aquilo ali faz você pegar na corda, faz você travar, faz você ter medo na hora que você está encadenando, faz você precisar descer, não dar conta de ir de novo, ficar muito ansioso, São muitas formas emocionais de manifestação, cada um tem uma forma diferente de manifestação emocional, mas uma coisa em comum a quase todos os escaladores é que todos nós lidamos com essas dificuldades emocionais. Então, se você quer aprender a lidar com isso, isso aqui é o lugar certo, tá bom? Outras formas de resultado foram pessoas, isso é muito legal, pessoas que chegaram escalando sextos, escalando quintos, e hoje estão escalando oitavos graus. Nonos, pessoas que saíram do sétimo e foram para o nono. Pessoas que começaram a ficar muito menos frustradas, muito mais tolerantes ao processo e por isso começaram a dar conta de evoluir e se colocar em ambientes de teste, porque a escalada funciona. A evolução da escalada funciona a partir de tentativas e testes. Se a gente não tem a capacidade psicológica de aguentar o processo de frustração natural que existe em a gente não conseguir 95% das vezes, a gente não evolui. Então, teve um caso muito interessante de uma pessoa que saiu de declarar abertamente para mim no começo do nosso processo: eu nunca vou mandar um V6, para conseguir mandar V8 à vista, flash, né? Então, isso é muito bacana. Diversas pessoas que saíram do sexto grau e foram para o oitavo, diversas pessoas que foram, algumas, né? Não atendi tantas assim, mas que foram para o nono grau, pessoas que escalam livremente, além das emoções que sentem, enfim, tem diversos tipos de resultados, e se você gostaria de enxergar, de construir isso na sua escalada, você está exatamente no lugar que você deveria estar. Agora, Lucas, como que funciona este processo? Porque é uma coisa que eu não consigo entender, né? É muito difícil de entender como que eu posso apenas vir aqui e começar a falar sobre as coisas, né? E a fazer um processo falado aqui, em sessões, num grupo de preparo psicológico, num grupo de terapia dos escaladores, como que isso vai de fato influenciar na minha escalada na hora que eu tô lá na pedra? Que processo é esse? Esse processo é um método que eu criei ao longo de muitos anos de trabalho. E esse método, eu vou te explicar brevemente para vocês entenderem o que vocês vão passar se vocês decidirem entrar para esses grupos. Esse método, ele consiste... Eu tô aqui, isso aqui me ajuda a
fazer o pensamento aqui para a explicação que eu vou passar aqui para vocês. Esse método, ele consiste em alguns pilares. O primeiro pilar é a gente aumentar a nossa capacidade de tolerância psicológica. O que é isso? É fácil da gente entender capacidade física. Você vai lá na academia, você pega 5 quilos, você dá um estímulo de estresse para o seu músculo. Depois, quando você vai, descansa, esse estímulo de estresse gera uma adaptação no seu músculo e na próxima vez que você vai na academia, se tudo correr bem, você levanta 6 quilos, depois 7 quilos, depois 8 quilos. Isso é uma expansão da sua capacidade física, ou seja, do quanto que o seu corpo dá conta de responder a um determinado grau de intensidade de estresse. Quando a gente está falando do primeiro pilar do meu método, a gente está falando de expansão da capacidade psicológica. Expandir a capacidade psicológica o processo de expansão da capacidade psicológica funciona exatamente sob o mesmo princípio do processo de expansão da capacidade física. Nós precisamos dar um estímulo para a nossa mente, um estímulo que não seja grande o suficiente, porque se a gente dá um estímulo grande o suficiente para o físico, o que acontece? A gente se lesiona, a gente esgarça, a gente tem fisga, machuca, enfim. Se a gente dá um estímulo grande o suficiente, muito grande, mais do que a nossa mente dá conta, ela espana. O que é isso? Quando a mente espana, a gente tem que lidar com sintomas. Da mesma forma que o corpo físico lida com sintomas de lesão, dor, um esgarçamento muscular, um estiramento, uma questão na articulação e por aí vai. Só que os sintomas psíquicos, eles são diferentes. Os sintomas psíquicos, eles se manifestam muitas vezes por emoções desproporcionais, por insônias, por ansiedades muito grandes, por sensações de inseguranças profundas, e isso independentemente se você é um atleta profissional ou se você é um atleta amador. Não tem diferença nisso, né? Quando um atleta profissional lida com uma carga psicológica maior, com um estímulo de estresse psicológico maior do que ele tem sintomas. Então é muito importante da gente entender isso pela seguinte questão. Existe uma noção dentro do mundo da escalada que para que eu possa escalar bem, eu preciso parar de sentir o que eu estou sentindo. Eu preciso parar de sentir medo, eu preciso parar de sentir insegurança, eu preciso parar de sentir pressão, preciso parar de sentir ansiedade. Nenhuma dessas coisas, desculpe te dizer isso, mas nenhuma dessas coisas vão sumir. Zero. Nenhuma dessas coisas vão sumir da escalada, porque faz parte da natureza da escalar a gente sentir essas coisas. A gente está num ambiente ameaçador pela exposição física e o fator mais ameaçador de todos não é apenas a exposição física, é a exposição emocional e social. A gente sempre está sendo visto. E nossa mente, quando nós estamos sendo vistos realizando algo, entra num estado de alerta e entra num estado de ameaça. Isso é natural, isso funciona para todas as pessoas. Então, quando a gente precisa lidar com essas emoções e a gente não tem capacidade para dar conta delas, a nossa mente espana. A nossa mente começa a produzir sintomas para te avisar que tá demais. Então, o primeiro fundamento do meu método é essa noção, é um trabalho de expansão da capacidade psicológica e de limitação do quanto a gente dá conta de sentir o que a gente está sentindo. O trabalho não é parar de sentir medo, parar de sentir insegurança, parar de sentir vergonha. Não é. O trabalho é ampliar a nossa capacidade para que essas sensações caibam dentro do que a gente consegue sustentar para que a gente consiga seguir escalando. Isso é muito diferente de tentar acabar com o medo.
tentar fingir que não tem medo, tentar fingir que não tem vergonha, tentar fingir... Eu falo vergonha porque tem muita gente que tem vergonha de escalar na frente dos outros. Isso é um fator muito crucial para a desregulação de um sistema psicológico enquanto ele está escalando. Pessoas que travam, pessoas que bloqueiam, pessoas que interrompem seus processos durante a sua escalada, pega aí, não consigo, não dou conta de seguir, estão vivenciando justo um estímulo de estresse mental, uma carga de estresse mental maior do que aquelas podem aguentar. Então, o sintoma disso é o bloqueio, é a trava, é a incapacidade da decisão de seguir. Quando a gente tem uma capacidade psicológica grande o suficiente para que as nossas emoções caibam dentro do que a nossa mente aguenta, a gente começa a produzir uma capacidade decisória alta frente às emoções. Isto é, enquanto nós estamos lá escalando, nós não travamos. O medo vem, o medo aparece, a vergonha aparece, a insegurança de escalar na frente dos outros aparece, a pressão na hora de mandar uma via aparece, tudo aparece. Porque isso faz parte do nosso esporte, não tem outro jeito. Agora, quando nós temos uma capacidade psicológica desenvolvida o suficiente, essas coisas permanecem dentro, né? Como se tivesse aqui uma borda do que a gente aguenta e as emoções ficassem dentro e não expandissem e estourassem essa capacidade, produzindo sintomas principalmente de bloqueios, de catarses, de choros, de inseguranças ou até mesmo de desmotivações muito grandes ao ponto de você querer parar de escalar. Isso acontece com muitas vezes que não conseguem se tratar emocionalmente, tá? Por que é importante você compreender isso? Porque a gente não vai tirar o medo. O processo de expansão da capacidade psicológica não é tirar o medo, tirar a vergonha, tirar a insegurança, não é nada disso. É expandir a sua capacidade para você dar conta das emoções que você sente. E para que isso aconteça, a gente entra no segundo fundamento do meu método, que é o trabalho emocional acontece na vida. Porque se a gente está falando de aprender a dar conta das emoções, a gente precisa aprender a praticar isso na vida, não na escalada. O escalador tem uma noção de que existe uma mente na escalada e uma mente fora dela. Não, isso não acontece. A sua mente, ela reflete, ou melhor, ela é o que acontece na sua vida. A forma que a sua mente se organiza na sua vida é a forma que ela vai é a forma que ela vai operar durante o teu processo de escalada. Então, se você tem medo de exposição, você tem medo de exposição no seu trabalho, você tem medo de exposição na sua família, você tem medo de exposição no seu relacionamento. Se você tem dificuldade de dar o limite de, ok, atingir o limite do que eu posso tolerar emocionalmente hoje, assim como a gente muitas vezes chega no limite físico, existe um limite emocional do quanto eu dou conta em um dia de escalada. Se eu consigo dar o limite frente a todas as pessoas que estão me incentivando, às vezes pela melhor das intenções, vai, você consegue, come on, é a vibe da escalada, né? Se eu consigo falar, não vou mais escalar porque eu cheguei no meu limite do que eu posso dar conta, eu me mantenho dentro da minha possibilidade. Só que essa prática, ela é na vida. Ela não é só na escalada, ela se dá nos nossos relacionamentos. Ela se dá no nosso trabalho. Se a gente precisa desenvolver agressividade para que a gente dê conta de mais emoções difíceis, nós precisamos aprender mais agressividade na vida. Não confunda violência com agressividade, tá? Estou falando sobre uma postura de existência, como se a gente pudesse ocupar um lugar, dizer sim ou não, dizer quero ou não quero e, principalmente, reconhecer o que nós estamos sentindo. A maior dificuldade de pessoas que não conseguem regular as suas emoções durante a escalada tem muito a ver com a incapacidade de perceber o que eu estou sentindo. E isso muitas vezes é desenvolvido através da nossa história. Uma história em que era muito ameaçador dentro da nossa casa, dentro da nossa família,
sermos reais, expressarmos o que a gente estava vivenciando, seja a expressão de uma insatisfação, seja uma expressão de uma raiva, seja uma expressão de uma frustração. Pessoas que não vivenciaram em suas famílias, em suas construções psicológicas infantis, a possibilidade de uma segurança emocional para a gente poder se expressar, vivem uma grande repercussão disso na vida adulta. E isso se manifesta na escalada. Eu nunca atendi nenhuma pessoa que estivesse com alguma questão dentro da escalada que não viveu em um ambiente que não era seguro em sua infância. Então é muito importante a gente compreender que por a gente ter aprendido a operar de certa forma, mentalmente, psicologicamente, por a nossa mente ter inconscientemente assimilado muitos caminhos neuronais, que é a forma que os neurônios se comunicam e produzem as sinapses, as conexões, os entendimentos, a forma inconsciente com a qual a nossa mente se estabeleceu, muitas vezes é negando emoções. Muitas vezes é não dando vazão, não percebendo, não levando em consideração emoções muito importantes. E por isso eu não expresso. Por isso eu nem sequer me dou conta do que eu estou sentindo. Só que quando a gente vai escalar e se coloca num ambiente de exposição, todas essas coisas vêm à tona. Todas essas sensações que a gente não dá conta de expressar vêm à tona. Então tem uma coisa que é muito incrível desse processo de desenvolvimento psicológico desse trabalho, na terapia dos escaladores, né? Que é a gente entender que o medo, muitas vezes, que se sente durante a escalada, não é de altura. Isso é incrível. O medo não é de altura, o medo não é da queda, o medo não é dos equipamentos. Como assim, Lucas? Mas eu sinto medo de altura. Claro que você sente medo de altura. Todos nós sentimos medo de altura. Eu sinto medo de altura. Todas as pessoas que têm uma inteligência dentro do seu próprio corpo sentem medo de altura, uma inteligência de preservação. Agora, uma coisa é o medo de altura, outra coisa é você estar bloqueado, estar travado por causa do medo. Então, o que é isso, efetivamente? A parcela racional da nossa mente não dá conta de sentir algo sem ter uma explicação para isso. Então, a associação que a parte racional da nossa mente faz é uma associação que junta os medos desregulados, as emoções desproporcionais, as culpas, as frustrações, todas as coisas que não têm espaço na vida para serem sentidos, a algo de fácil explicação, algo óbvio. Então, eu sinto um pânico, eu sinto uma descarga, eu sinto uma emoção muito forte, eu falo, nossa, tenho muito medo de altura. Não é um medo de altura, isso é um processo, é um sintoma que está vindo à tona através da exposição da escalada, que você acessa emoções que você não estava sentindo. Só que elas não têm nome ainda. Elas só vêm à tona de uma forma voraz ali, de uma forma desproporcional, de uma forma desregulada. E para que a gente consiga aprender a regular isso, a gente precisa aprender quais são essas emoções na vida. E quais são os relacionamentos que você não se respeita. Quais são os lugares da sua vida que você não consegue dar limite. Quais são os lugares da sua vida que você não consegue se expressar, mas as emoções estão ali, pelo medo de não ser aceito, pelo medo de não ser pertencente a um grupo, pelo medo de não ser visto, pela necessidade de reconhecimento, pelas feridas em aberto de abandono e de rejeição que todos carregamos. Todas essas coisas vêm à tona no momento em que a gente sente medo de altura. E aí parece que é um medo de altura desproporcional. Não é. Nunca será e nunca foi. Eu não estou falando isso da minha cabeça, eu estou falando isso de acordo com inúmeros pacientes que viveram isso.
né? E na psicanálise, a gente tem um nome para isso que se chama deslocamento. É um deslocamento emocional. É como se a mente aproveitasse um momento de exposição, um momento que já teria um medo natural, para que o sistema pudesse expressar tudo aquilo que ele não consegue expressar em outros lugares da vida. Entende? Então, o trabalho de preparo emocional, e aí a gente entra para o terceiro pilar do meu método, né? O primeiro é a expansão da capacidade psicológica. O segundo é o trabalho de desenvolvimento psicológico na vida. E o terceiro pilar é a mente só cresce a partir da ação. Desenvolvimento mental. Isso é muito incrível que eu vou falar agora. Desenvolvimento mental não acontece na mente. Acontece na ação. Acontece na ação, que é através da percepção do que a gente sente, da expressão do que a gente sente e da sustentação do que a gente expressa. A expressão não é apenas a gente falar sobre o que a gente está sentindo, mas é a gente, muitas vezes, sair de um lugar. É a gente não caber em determinado ambiente e a gente se retirar. É a gente se aproximar de determinadas circunstâncias da vida, seja uma jornada profissional, seja um tipo de relacionamento específico, ou uma interrupção, um encerramento de relacionamento, não sei. Cada vez que a gente toma a coragem frente a todos os medos que a gente carrega pra gente agir de acordo com o que a gente quer, e isso só vem da gente ser capaz de perceber o que a gente quer, porque muitas vezes por nascermos em lugares que a gente não deu conta de perceber o que a gente estava sentindo, a gente interrompe esse processo. A gente para de perceber. E isso muitas vezes vem dessa história que a gente vivenciou na nossa família. Então, é como se a nossa família fosse a estrutura inicial que possibilitasse o desenvolvimento da nossa mente. Hoje, não é mais com a sua família. Hoje a gente lida com a rebarba do que a sua mente assimilou ao longo da sua vida. Então, mas talvez as atitudes para que tudo isso se transforma passe por a gente ajustar algumas relações e parte dessas relações podem ser também a sua família. Esses são os 3 principais princípios do meu método. E quando a gente aprende a sentir o que a gente sente, a perceber as coisas que a gente aprendeu a reprimir por não estarmos em ambientes seguros, por sentir que se a gente expressasse nossa rejeição, se a gente expressasse a nossa frustração, se a gente expressasse nossa raiva, nós não seríamos pertencentes. Então, muitas vezes a gente reprimiu e a gente aprendeu a parar até de perceber o que está acontecendo dentro da gente. Só que isso vem à tona na escalada, esse é o problema, né? A escalada, ela é um esporte que exacerba todas essas coisas, traz à tona, traz para a superfície as sensações enterradas no nosso sistema psíquico. Então, o processo de desenvolvimento psicológico que acontece nesse grupo, que talvez seja o que você gostaria de entrar, e eu ficaria muito feliz de te ter lá, se isso tudo que eu estou falando faz sentido para você. O processo que a gente vivencia nesse grupo passa por esses 3 pilares fundamentais, que é, nós vamos trabalhar a expansão da sua capacidade psicológica, para que você aguente mais, e muitas vezes, acredite ou não, ter sucesso, conseguir mandar mais grau, envolve a gente um estímulo de estresse maior para nossa mente. Porque quando a gente manda um grau maior, quando a gente rompe um grau na escalada, quando a gente consegue fazer uma coisa que a gente não conseguia, a gente entra em um lugar de exposição. Isso é muito interessante. Todos veem a gente. As pessoas vêm falar, as pessoas vêm parabenizar. Isso, para uma mente que sente medo de rejeição, é um estímulo de estresse muito grande. O que isso significa? Significa que se a gente não tem uma capacidade psicológica grande o suficiente para dar conta do sucesso, o nosso corpo vai dar um jeito
de afastar a gente de qualquer coisa que se relacione com a ameaça de ter sucesso ou com qualquer outro tipo de ameaça. Então, é muito interessante pensar em lesões recorrentes, em pessoas que sempre quando estão conseguindo começar a evoluir, tem alguma interrupção, uma gripe, uma doença, uma questão familiar, torce o pé, machuca o dedo. Todas essas coisas também podem estar associadas, é claro que sempre tem a parcela física, mas todas essas coisas também podem estar associadas a uma falta de preparo psicológico. Então, por isso que quando as pessoas vão ampliando, que é a primeira parte do fundamento do meu método, ampliando as suas capacidades psicológicas, elas aumentam seus graus, mesmo que não estejam fazendo nada muito diferente no treino físico. Eu já vi isso várias vezes, pessoas que não mudaram nada no treino físico e evoluem 2 ou 3 graus à medida que elas ampliam as suas capacidades psicológicas. Então, a segunda parte do método é o trabalho na vida, né? A gente vai aprender a fazer esse trabalho não somente na escalada, mas nas relações, no trabalho, em casa e por aí vai. E o terceiro ponto é a ação. O treino mental acontece na ação e não na mente. Acontece na matéria, acontece nas atitudes, acontece no gesto, né? Que é a gente poder ocupar o que a gente quer, decidir o que a gente quer e arcar com as consequências emocionais e físicas das decisões e dos nossos desejos, tá? O quarto e último pilar do método é o trabalho justo do desejo, que é, para mim, a força que faz com que a gente aprenda a tolerar as dificuldades emocionais que a gente precisa sustentar para agir, para fazer esse trabalho na vida e para dar conta de sentir as dificuldades e as emoções que estão presas, que a gente não dá conta de sentir. E que a gente vai sentir e começar a sentir quando a gente começa a agir e determinar o que a gente quer e o que a gente não quer e manifestar isso na vida. Quando a gente começa a fazer isso, todas as emoções que não eram sentidas vêm à tona. Medos, culpas, inseguranças, vergonhas, por aí vai. Então, o quarto ponto do método, e não menos importante, é o cultivo do desejo. O que você deseja. Se a gente não tem um desejo forte o suficiente, a gente não dá conta de aprender a atravessar as emoções difíceis. O desejo é o que vai fazer a gente seguir. É a força interna que faz a gente se movimentar. Tem uma coisa muito interessante sobre o desejo, que é ele, para mim, é o que sustenta a coragem. Não há coragem sem um desejo muito forte. E o desejo, ele pode ser tão simples como querer mandar um 8º grau, um 7º grau, um 10º grau, um V10, um V5, seja qualquer que seja a tua vontade. Ou seja, pode ser escalar livremente, ou seja, escalar uma via em específico que eu gostaria, que eu sou apaixonado naquela via. Estou falando aqui um desejo de escalada, mas também estou falando dos desejos da vida, né? Trabalhar de tal forma, ter um tipo específico de relacionamento, conseguir uma casa, enfim, podem ser desejos materiais, podem ser desejos internos, não importa mesmo. Só que eu vejo tanto na minha clínica, com os meus pacientes e com os escaladores que eu atendo, a dificuldade que a gente tem de reconhecer, de validar o nosso próprio desejo. É como se a gente precisasse de uma autorização de alguém para a gente desejar o que a gente quer. Ah, não posso desejar isso. Você pode desejar o que você quiser. E isso é muito importante e você não precisa explicar nada para ninguém do porquê que você está desejando o que você está desejando. Isso é muito importante e se vocês soubessem a quantidade de pessoas que chegam, que não conseguem desejar, que para mim é o fundamento, é o princípio de todo o trabalho psicológico, vocês se surpreenderiam. Então, essa é o quarto pilar do método. Eu acho que com isso você pode ter uma boa noção do que é trabalhado na terapia dos escaladores, nesse grupo de preparo emocional para a escalada, para que você possa ter resultados fantásticos.
dentro da escalada. E eu não estou exagerando, fantásticos, porque todas as pessoas que passaram por esse processo conseguiram novos resultados dentro da escalada. Todas, 100%, sejam meus pacientes individuais, sejam as pessoas que estão no grupo. Isso eu acho que é o suficiente para você entender se esse trabalho faz sentido para você ou não. E eu gostaria de deixar aqui um pedido, que é para que você me envie uma mensagem ou para que você entre em contato com alguém do meu time, se você se interessou por esse processo, se você tem vontade de participar desse grupo. Não é um investimento barato, mas é um investimento que transforma. É um investimento que tem muito resultado. E para o grupo hoje eu faço algumas formas de pagamento, que vai estar escrito em algum lugar da tela aqui, ou se você chegou por outro canal, você pede para alguém da minha equipe ou para mim que eu mando para você todas as possibilidades de pagamento e de investimento. Mas é importante que você saiba que é preciso investir para que esse processo possa acontecer. Se você continua tendo interesse, me manda que existe um próximo passo para fazer parte desse grupo, que é o passo de você ter uma conversa individual comigo, para eu entender um pouco mais sobre o seu momento, sobre que momento de vida você está, para que você conheça mais profundamente, mais individualmente sobre o meu trabalho e para que você possa ser selecionado para esse grupo, né? Porque é um grupo com vagas limitadas, justo pela qualidade do trabalho. Eu não atendo muitas pessoas nesse grupo, né? Esse grupo tem um limite máximo de 10 pessoas e nesse momento esse grupo ainda está com vagas. Então, se você se interessa por fazer esse trabalho, esse grupo acontece todas as quartas-feiras, a princípio, às quartas-feiras, mas talvez exista uma outra data na terça. Vou precisar confirmar isso. Mesma coisa, fale com a minha equipe ou vai ter essa informação aqui escrita em algum lugar do site, dependendo de onde você está vendo isso, tá bom? Então, eu aguardo a sua manifestação de interesse. Manda aqui uma mensagem para minha equipe ou para mim, se for o caso, que a gente vai seguir com o teu processo de entrada para esse grupo. Um grande abraço e eu espero que você tenha desfrutado da possibilidade de um novo conhecimento sobre como é um trabalho psicológico de verdade, como é um trabalho psicológico que transforma, tá bom? Até a próxima e muito boas escaladas!